Olá, pessoal, tudo bom? Como vão todos? Como vão todas? Estamos iniciando aqui o mês de maio com as entrevistas que eu já havia cantado a bola para vocês no outro áudio, né? No outro vídeo. E hoje eu tenho duas queridas, são pessoas que eu compartilho trabalhos e outras coisinhas. E eu escolhi essas duas pessoas para estarem aqui conosco hoje para conversarmos sobre a proposta da ideia de possibilidades dentro do contexto da maternidade. Meu nome é Maria, eu sou médica ginecologista, obstetra, mastologista. Eu graduei na Unicamp em 2005 e desde então eu venho fazendo alguns cursos, especializações, entre outras coisas, e foquei muito no parto humanizado, metabolismo e também nesse foco, como é que eu posso dizer, mais humano mesmo, da relação médico-paciente. Quando a gente fala de parto humanizado, tem muito a ver com isso, né? Com a mudança de foco e de abordagem. E é muito legal, Maria, porque vamos desenvolver essa conversa daqui a pouco, né? Sobre a questão do humanizado, né? Certo. Kátia, quer contar para a gente um pouquinho, então? Como você se apresenta? Lu, obrigada pelo convite. Eu estou conhecendo a Maria aqui hoje, a gente não se conhece pessoalmente. E a Lu a gente já se conhece há um tempo, né, Lu? Sim. Eu sou fonoaudióloga, formada há uns 33 anos, mais ou menos, pela PUC de Campinas. E sempre trabalhei com a área da fonoaudiologia. Mas eu acho que a partir do momento que eu tive os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu tive muito suporte, eu tive muita ajuda, eu tive muita estrutura para amamentação quando eu tive meus filhos, né? E esse eu acho que foi um start, entre outras coisas também, para eu começar a me interessar pela saúde materno-infantil. E ao longo da minha carreira eu fui desenvolvendo também alguns cursos na área de neonatologia, na área de amamentação, me formei como doula também, embora não atue tanto quanto eu gostaria, atuo mais como doula pós-parto. E, assim, a minha área de estudo principal hoje, de interesse, de paixão, é a amamentação. E esse cuidado materno-infantil, né? Então, acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Essa ideia, pessoal. Tanto Maria quanto Kátia, a gente vai fazer um bate-papo aqui, trazendo mesmo esse foco na maternidade, é claro, mas tudo que está no entorno da maternidade, não só de contextos objetivos, mas também de todo o teor subjetivo que ronda, né? Então, eu queria começar com a Maria, pode ser, Maria? Então, Maria, é comum a gente ouvir falar parto humanizado, você até falou aí da sua formação e tudo, né? E eu gostaria que você pudesse trazer para nós o que significa exatamente essa questão do parto humanizado, pode ser? Sim, claro. Então, como eu falei na apresentação, parto humanizado tem a ver com uma mudança na assistência, né? Uma assistência que deixa de focar na relação hierárquica, né? Que a gente veio de muitos anos dessa relação de imposição, né, entre médico e paciente, e mudou esse foco hierárquico para um foco em que as decisões eram compartilhadas. E a partir daí surgiu esse nome humanizado também, porque a decisão sobre o parto sempre recaiu durante nossa tradição de medicina ocidental sobre o profissional da saúde. E com o renascimento, né, do parto, o renascimento da discussão sobre o começo da vida, né? Eu estou falando, esses nomes são nomes até de filmes. Isso trouxe à tona a possibilidade de recriar esse conceito e de criar uma nova abordagem ao momento do parto. E quando a gente fala de parto humanizado, aí vem não só o momento do parto, mas como a assistência anteparto e o pós-parto, que inclui também a amamentação. Então, a grande questão quando a gente menciona a palavra parto humanizado costuma ser confundido com o parto domiciliar, né? Então, eu vejo isso com muita frequência. Então, o parto domiciliar
necessariamente é um parto humanizado, porque já por si só já é uma escolha da família, tudo. Mas o parto humanizado não precisa ser domiciliar, ele pode ser, inclusive, um parto cirúrgico, uma cesárea, e também ser humanizado, né? Desde que exista essa relação horizontal, né, uma decisão compartilhada. E é isso que, essa grande mudança de abordagem. Isso é muito legal, Maria, assim, esse pequeno grande detalhe eu desconhecia. E eu digo pequeno grande porque essa associação direta, humanizado, domiciliar ou humanizado tem que ser normal, parto normal. Eu acho que são confusões, eu mesma me coloco nesse lugar, né? Então eu estou aprendendo aqui também a lidar com as palavras, e é mudança de paradigma, né? De relacionamento. Daí a gente cria outras redes de apoio nesse sentido, né? Sim. E isso é uma retomada, na verdade. O parto humanizado em si não parece uma coisa nova, né? Porque é um termo, um conceito que está sendo agora falado, mas é muito mais antigo, inclusive, do que, né, o que é mencionado em livros. Porque quem começou esse movimento, na verdade, foram as parteiras, né? As comunidades de mulheres. Então, a gente vê muito isso mencionado em trabalhos antropológicos, que falam muito da relação das mulheres nesse momento do parto, o apoio, né, e as comunidades indígenas, em que o momento do parto tem uma equivalência ao sagrado. E aí vem também o movimento do sagrado feminino, que está associado a esse movimento do parto humanizado também. Então, eu acho que e por isso que ele tem esse apelo grande hoje, né? E eu acho que a Kátia pode trazer para nós um pouco da tua experiência, Kátia, nessa questão do humanizado que a Maria está trazendo, né? Nesse aspecto, como é que é para você, não do parto em si, mas como é que é para você no seu trabalho, né? Sim. O que eu estava ouvindo a Maria comentar, e assim, o que eu gostaria de trazer desse meu olhar, né? O que eu sinto é que, assim, poderíamos ter equipes que possibilitasse mais acolhimento, um ambiente mais protetivo, uma recepção mais afetuosa, uma recepção mais tranquila, dentro de um parto sem risco, né? Estou falando da situação ideal, de um nascimento ideal, mesmo que seja hospitalar, mesmo que seja em casa, mas que não seja um bebê de risco, que não seja uma gestação de risco. Então, no mundo ideal, o que a gente gostaria mais de ver acontecer é que não tivesse só o nome, né? Então, ficou um pouco desse estigma de ser humanizado, uma busca por ter humanização do parto. Então, equipes falando de humanização, as pessoas entendendo humanização um pouquinho diferente. E no final, eu acho que, assim, o ideal de cada um parece que não é compatível, sabe? Parece que eu idealizo de uma forma, a família idealiza de outra, a equipe hospitalar idealiza de outra, e parece que não há uma conexão, e por isso que há tanta frustração em relação a essa humanização que se pretende. Eu acho que só o fato de eu estar fazendo uma cesárea, por exemplo, e esse bebê vir para o colo da mãe, não todo enrolado, não todo cheio de tecido, só para fazer a foto e ir para as redes sociais, e sim para colocar esse bebê no corpinho dele, junto com o corpinho da mãe, e aí sim envolver e ficar um pouquinho ali, já é muito mais humanizado do que qualquer outra coisa, a qualquer momento, né? Então, assim, existe uma dificuldade muito grande da gente conversar sobre isso e entender o universo daquela família, especialmente daquela mãe, para sentir o que ela pretende, o que ela gostaria, o que seria bom para ela, o que seria, assim, o sonho dela, e o que seria real, possível e fácil de fazer, para que os dois lados não se sentissem tão desconfortáveis e não fosse tão traumático às vezes, sabe? Isso, eu tenho diversos exemplos do consultório mesmo, né? Ela foi falando e eu fui relembrando de situações que a gente passa, né? Que a comunicação não adequada da equipe ou das pessoas envolvidas, mas eu passo muito isso.
Então, eu acho que o vínculo é muito importante nesse momento e ter uma pessoa central que traga esse apoio, que saiba conduzir nesse momento de frustração, né? Seja a psicóloga, seja a obstétrica, no caso. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu sinto no meu trabalho, que não está diretamente dentro das equipes de vocês, tanto de uma quanto da outra, mas dentro daqui do consultório eu recebo as mães, né? E aí as mães falam muito deste período, e a gente lida com um subjetivo que, por mais que a gente cuide das conversas, tem muito conteúdo subjetivo que fica permeando tudo isso, né? Eu acho que aí acaba trazendo uma complexidade para esse momento mesmo, né? Por isso a importância do conhecimento também, né, meninas? O meu desejo aqui é de trazer a ideia do que é possível. Então, se eu não falei bem com o médico, se eu não conversei bem com a pessoa que vai cuidar da amamentação, se eu não fiz bem esse caminho, não tem problema, eu posso tentar, eu posso ir de novo atrás, eu posso procurar uma outra pessoa, eu posso procurar um outro profissional que possa me amparar. Acho que a ideia é que a família precisa acreditar, de fato, de que o amparo, nesse momento, é o que vai fundamentar toda a questão da saúde mental de todos, né? De todos da família, né? É comum, vou procurar outro médico, vou procurar não sei o quê, mas a saúde mental de todos está em jogo nesse momento tão delicado, né? Só queria que a gente tivesse uma oportunidade de falar, eu acho que tanto Kátia quanto Maria, muito brevemente, apenas dizer da importância das redes de apoio. Maria, você quer falar algo sobre isso? Então, eu, pela vivência pessoal e profissional, eu considero que as redes de apoio são o fundamento de todo momento. O berço. E a primeira rede de apoio é a família, sem dúvida, né? Não tem indiscutível. Lógico que a gente sabe que não precisa ser só a família, ou necessariamente a família. A gente tem formas de criar outras redes de apoio, e até melhores, mas eu creio que nesse momento da criação da expectativa, do momento do parto, né, durante o pré-natal e o pós-parto também, a expectativa em relação à amamentação, em relação à dinâmica familiar que vai ser construída depois disso, né? Afinal, surgiu um indivíduo novo na família que vai se enquadrar naquela rotina, né, e acaba mudando toda a dinâmica familiar. Isso é uma fundamental para mim, né, que passei isso de forma aos trancos e barrancos. Eu vi ainda mais a necessidade dessa rede de apoio, né, porque o parto em si é um momento, é pontual, né, mesmo sendo um parto prolongado, 18, 36 horas, ele é um momento pontual. Agora, o que se cria, né, durante a relação antes com a equipe, né, de parto, com a família, e depois com essa rede de apoio também para auxiliar na amamentação, seja, né, na forma de apoio psicológico, apoio nutricional, apoio, né, moral. E eu acredito que talvez a essência de tudo venha disso, né? Eu resumiria o parto humanizado assim. Muito bom. Você, Kátia, o que você pensa sobre essa questão? A Maria falando assim, a gente vai abrindo um leque de coisas, né? Porque os assuntos vão se encaixando no outro. Falar um pouquinho dessa rede de apoio. Então, assim, a gente viveu essa situação da pandemia desde o ano passado de uma forma muito diferente, muito inusitada. Nenhuma de nós, pelo menos nós, eu e Lu, não vivemos os nascimentos dos nossos filhos numa pandemia. Não tive nunca ninguém nas minhas relações que tivesse vivenciado isso. E hoje, todos os meus pacientes, sim, são mães que passaram pelo nascimento, pelo parto, e estão passando pelo puerpério e pela amamentação, numa situação de pandemia onde as relações, onde o convívio, ele está impedido, né? Então, eu não tenho avós, eu não tenho tios, eu não tenho madrinhas, eu não tenho as saídas, os passeios, eu não tenho...
interação nenhuma, a não ser eu saio de casa para ir no médico, super com medo, super restrito o convívio. Então, diante disso, que eu tenho refletido bastante, tenho vivenciado bastante com as mães, é que na ausência dessa rede de apoio muito próxima, que seriam as famílias, os amigos, os familiares mais chegados, a gente tem, elas têm, o que sobra? Sobram as equipes. Então, assim, eu saio para ir no meu gineco, eu saio para ir na minha terapia, eu saio para ir na consultora, eu saio para ir na fono, eu saio, enfim. Então, esse papel nosso de estarmos mais do que nunca próximo dessas famílias, sendo rede de apoio, mais do que nunca, me fez, assim, pensar, meu Deus, quem somos nós? Qual é o nosso papel diante dessa pandemia, diante dessa desestrutura toda, né, que a gente está vivendo, cada um num nível, cada um num fragmento, né, que simplesmente detonou a gente nas relações. Quem somos nós, então, para contribuir para que essas famílias tenham um pouquinho mais de estrutura, um pouco mais de proximidade? Eu vejo casais muito próximos, né? Agora, mais do que nunca, o pai ou aquele que está na função de o companheiro, a companheira, dividindo muito, somando muito, acrescentando muito na dinâmica do casal, esse cuidado com esse novo ser que entrou na família. Então, assim, muita construção junto diante de uma desconstrução do macro, né? Então, você falando e complementando aqui com o que a Maria trouxe, uma palavra ficou ecoando aqui dentro de mim, que é a palavra sustentação. A gente fez, a Maria começou a falar, eu fiz um gesto, né, imediato, que para mim representa essa coisa da sustentação. Aí a Kátia começou a falar a questão da pandemia, me veio de novo o que é que sustenta a mãe nos maiores desafios ligados à maternidade, a esse momento dela, o que é que sustenta, né? E aí nós estamos falando aqui do olhar, né? Do olhar atento, cuidadoso, da escuta, né? Do profissional, do familiar, do vizinho, não importa. A mãe, o pai, ou quem cuida, né? Independente do lugar que está ocupando ali, quem tá cuidando daquele bebê que acabou de chegar, ou daquela criança que chegou, precisa de um espaço de escuta e de sustentação. E eu acho que a rede de apoio, o processo anterior, se passou por um parto, uma experiência humanizada, né? A chance desta criança ter uma condição de saúde mental melhor, ela amplifica, né? Porque a gente está dando, a gente oferece, né? A sustentação, e aí as pessoas caminham, né? Com os próprios pés, né? E eu gostaria de falar assim, ó, duas frases, talvez uma, eu acho que eu vou escolher uma frase para que vocês vão fazer um bate-bola aqui, vamos ver se a gente dá conta. Tá. A mulher, a mãe, a filha, a esposa, a profissional, a lactante, a sonhadora, a feminista, recriando o espaço, né? Se redescobrindo. Kátia? Eu acho que a verdadeira, a que se encontra, a que conecta, aquela que deseja. Ah, que lindo. Então mais uma, porque eu acho que eu tenho mais 4 minutos ainda. Adoro isso. A palavra pertencimento. Como é que bate no coração de cada uma de vocês e o que vocês podem oferecer para quem estiver ouvindo vocês? Pertencimento neste lugar da maternidade. Nossa, eu adoro essa palavra, pertencimento. Né? E pertencimento, escolha, né? Criação de vínculos novos, fortalecimento de antigos, a busca e a compreensão através não só de palavras,
mas através de novos padrões e novos comportamentos a partir daí. Muito bom. Nossa, como é que fica? Pertencimento, assim, eu acho que eu vou ter que estar um pouco antes da maternidade, porque a gente está falando da gente como um todo, né? Mas me ocorre muito, assim, na fase que eu estou da vida, de pertencimento, assim, quem realmente eu sou, não as coisas que colocaram para eu ser, não aquilo que julgaram e sonharam e criaram e eu fui aceitando. Então, às vezes, a gente vê muito isso, da mulher ter um espaço social, um espaço de direito, um espaço que foi muito criado pelo outro, e não pela representatividade, pelo desejo próprio. Então, eu acho que esse pertencimento é aquilo que realmente bate lá dentro de mim, e eu me reconheço, e eu falo, uau, é aí que eu quero estar, é isso que eu quero ser. Então, eu acho que em todo aspecto da vida, como mulher, como mãe, como esposa, como profissional e como puérpera. Sim, sim. Meninas, olha, antes de mais nada, eu vou fechar aqui já, mas eu quero agradecer, assim, enormemente a disposição de vocês duas para dividirem esse espaço comigo, que para mim é um espaço sagrado aqui de construção também. E a colaboração foi muito carinhosa, muito afetiva, muito, muito, muito obrigada para vocês duas. Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme. E eu quero só fechar aqui com quem está me ouvindo. Que esta conversa possa ter minimamente aberto um feixe de luz para quem estiver precisando desse feixe de luz. Para quem não está precisando também não tem problema, porque trouxemos conhecimento aqui, palavras novas, conceitos de repente não tão comuns. Então eu acho que essa experiência possa ter agregado para o tamanho que cada um precisa. É assim que eu gosto de conduzir as coisas por aqui. Uma abertura de possibilidades mesmo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Obrigada.